Olá, tudo bem com você? Que bom reencontrá-lo em nossa aula. Vamos iniciar este momento agora juntos com uma mensagem? Vamos, professora. Então, ótimo. Olha só que lindo o que está escrito na Bíblia em Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que sempre preciso. Você percebeu? Por mais dificuldades, você tem um Deus maravilhoso. É a sua força. Então, eu desejo que você tenha um dia maravilhoso hoje. Que a nossa aula fortaleça você, ok? Muito bem. Já refletimos um pouquinho. Agora vamos trabalhar com um gênero narrativo que você já tem lá na sua apostila, mas nós vamos agora retomar um pouquinho desse gênero narrativo, porque é muito importante você relembrar que é o infográfico, um gênero multimodal. E aí você tem aí na sua apostila, aí na página 2, ok? Você está vendo aí? Muito bem. No módulo 1 aqui, que é a apostila 4, que nós estamos trabalhando. E aí você consegue observar um pouquinho a imagem. Deixa eu fechar toda ela. Olha, o que você vê aqui? Você percebe que ela tem um formato diferente. Pois bem, esse formato que você vê aqui, eu vou aproximar para você olhar melhor, e você pode abrir sua apostila, que você consegue visualizar ainda melhor ainda. Você tem aqui o formato de uma ampulheta ou um relógio de areia. Ela foi criada por um monge francês chamado Louis Blanc, que viveu no 8º século. E você percebe que ela é formada de 2 recipientes, né, do mesmo tamanho, que são interligados por um pequeno orifício aqui, né, que permite o escoamento de uma areia bem fina. Com tamanhos diversos, a ampulheta da antiguidade podia marcar diferentes períodos de tempo. E ela foi utilizada em igrejas, embarcações, na medição da duração de algumas chamadas telefônicas, mas hoje a ampulheta é mais utilizada como objeto decorativo. Mas por que eu tenho este infográfico aqui? Aí nós vamos lembrar realmente o que vem a ser o infográfico. O que aparece em questões de vestibular, de Enem, você tem lá na proposta de redação, você tem às vezes um dos textos terá um infográfico. Então, eu preciso relembrar bem essa questão do que significa infográfico. Então, o infográfico é um gráfico, né, com algumas informações em forma de desenho, como eu vi aqui, ó, usando cores. Eu tenho ilustrações que elas são explicativas para que você possa entender esse gráfico aqui, entender o conteúdo. Esses gráficos são usados onde a informação precisa ser explicada de forma mais dinâmica, por exemplo, em mapas, né, no jornalismo, em manuais, como manuais técnicos, educativos ou científicos. É um recurso às vezes muito complexo, mas porque utiliza a combinação da fotografia com o desenho e o texto. Mas eles facilitam a compreensão das matérias, ok? Porque às vezes um texto apenas com palavras, sem imagens, poderia dificultar o entendimento. E aí então o infográfico vem para fazer essa outra parte, facilitar. Nos designs, né, de jornais, por exemplo, o infográfico ele costuma ser usado para descrever como aconteceu determinado fato, quais as consequências, e além de também explicar por meio das ilustrações, diagramas e textos, fatos que o texto ou a foto não consegue detalhar com a mesma eficiência, ok? Então, você percebe que ele é muito importante. Agora, vamos analisar aqui. Quando você olhou aqui para esse infográfico, aonde os seus olhos passearam? Você percebeu que aqui no início desse infográfico, você tem o quê? Você tem aqui eu dar uma patadinha aqui, você vê aqui o título, né? Fases da vida.
Então, está relacionado com o desenho de uma ampulheta, um relógio de areia? Sim, porque ela marca o tempo. E fases da vida também marca o tempo, ok? Então, esse relógio, essa escolha ali, se relaciona a quê? Qual é o tema? É o uso do tempo ao longo da vida. E o que é interessante, nós temos aqui as fases. Se você aproximar, eu vou aproximar para você olhar melhor. Se você aproximar agora se você aproximar aqui, ó, essa imagem do infográfico, e aí eu vou deixar ele um pouquinho maior para você ver, você pode perceber que, olha ali, ó, você tem em cima aqui no centro, ó, neste centro aqui, você tem uma rotina juvenil. Então, o que dá para perceber nessas informações aqui? O dia de uma criança em idade escolar em horas. E aí você tem, nessa parte azulzinha aqui, horas, né? 2 horas e 24, 1 hora e 12. E aí você tem toda a linha do tempo, as 24 horas da vida dessa criança. Ela gasta 4 horas em trânsito, na rua, em casa, de terceiros, 5 horas na escola, 15 horas em casa com parentes, sozinho, com terceiros, 9 horas dormindo e 2 horas e 30 sozinhos. O que ele faz? Essas crianças essas crianças fazem de 6 a 9 anos. O que os adolescentes fazem de 12 a 18? Aí você tem aqui na ampulheta, ó, o início da vida, certo? E aqui você vê que a areia vai se escoando e aqui vão aparecendo os adultos, né? Vai se transformando o adolescente. E aí você tem até o final, onde termina ali a areia, o adulto, e depois o idoso. Então, são as fases da vida. Isso é para mostrar, isso foi publicado na revista Super Interessante, quanto tempo as pessoas gastam, como elas gastam o seu tempo, ok? E isso é muito interessante de você ler. Olha o que interessante que as informações que tem para você entender o infográfico. Coloque a mão sobre o fogão por 1 minuto e parecerá 1 hora. Sente-se com uma garota bonita por 1 hora e parecerá 1 minuto. Uma famosa frase atribuída a Albert Einstein. Como você gasta o seu tempo? A média aplicada às atividades em cada etapa mostra como amadurecemos. Então, você percebeu qual é o tema desse infográfico? E quando você volta ao centro do infográfico, após a leitura dessa introdução aqui, você vai compreender, certo? Esse infográfico, então. Ele não é difícil de entender, mas você consegue relacionar banco de dados. E aí você tem números aqui, você tem estatísticas aqui, você tem imagens, né? Olha aqui, ó. 2 horas e 22, pelo menos por dia, as crianças passam na frente da TV. 51 minutos do tempo livre das garotas no fim da semana são dedicados a namorar ou paquerar. Quase o dobro dos meninos. E na adolescência, é claro que a diferença de gênero se acentua. E aí você continua. 5 horas e 30 são dedicadas para atividades relacionadas ao emprego, aos sábados e aos domingos. Nem no final de semana eles param de trabalhar. Aí você vê as comparações entre os adultos, né, de criança, jovem, adolescente, até o idoso. E aí 30% do tempo apenas os idosos estão sozinhos. Então você percebe que as crianças ficam sozinhas, certo? 2 horas e 30 minutos. E agora eu tenho 30% dos idosos também ficando sozinhos. Aí eu tenho o dia do idoso em horas, ok? Então é muito interessante você observar este infográfico. Por que é importante, professora? Você percebe que o infográfico, ele precisa ter linhas introdutórias, né? Eu preciso entender. Então sempre vai ter uma explicaçãozinha ali para que abra a minha mente, para que eu possa entender. Depois você vai ver quem é que elaborou esse infográfico, certo? E na base do relógio é um esclarecimento em relação ao total de hora das atividades infantis e a indicação das fontes de pesquisa, ok? E aí você vê ali que foram a consulta de dados do IBGE e do PNAD e do IBOP. Então, são fontes o quê? Fontes seguras. Eu tenho como base para eu usar mesmo numa questão de desenvolver um texto
dissertativo, argumentativo. Então, o infográfico, ele facilita muito você entender informações, a partir do momento que ele usa cores diferenciadas. Olha, você vê, começa aqui o Dia da Criança forte, né, um azulzinho mais forte, aí vai indo, fica aqui, ó, quando eles ficam parentes sozinhos, terceiros, observe como é um tempo grande, né, e já é as cores mais claras, usa o azul clarinho, tudo isso é relevante. Ali estão as pesquisas, os homens, as idades que foram feitas, e as mulheres com as idades que foram feitas, com as donas de casa, que elas levam, então, em atividades, em afazeres domésticos, e o tempo gasto na internet, o tempo que o brasileiro passa no web, em um mês por idade. Aí você tem aqui. O infográfico, ele é muito interessante, é pertinente, você precisa olhar os detalhes, sempre olhe primeiro a informação base para você entender qual é o assunto, qual é o tema, e ele é muito criativo, certo? Esse infográfico da Mariana Caetano e Rafael King, Rafael Soeiro, foram os que elaboraram esse. Você percebeu então que apenas uma pessoa, mas 3 pessoas elaboraram, e foi feita uma pesquisa, né? E dentro dessa pesquisa foi montado, então, agora, as informações foram montadas a fim de especificar no infográfico. Então, o infográfico é um gráfico com informações visuais, verbais, e ainda tem as cores que nos facilitam entender. E aqui abaixo você tem a fonte, né? Quais foram, onde foram, então, publicadas foram consultados esses dados, ok? Muito bem, o nosso conteúdo foi esse, dá uma retomada, um gênero narrativo chamado infográfico, muito pertinente para que você analise. Se você tem facilidade para fazer um, melhor ainda, ok? Ótimo, finalizamos, vejo você na próxima aula. Até lá!